A paz do Senhor Jesus, aos nossos seminaristas do Seminário Teológico do IBBC, nós vamos para mais um vídeo aula. Estamos trabalhando aqui a apostila de número 6, matéria é Teologia do Novo Testamento. Paramos o vídeo anterior na página 57, retomamos na página 58, com a aula 2 de Cristologia. A página 57 termina com o que inspirou os profetas, 11. O Messias era conhecido já na 58, era conhecido antes da fundação do mundo. E Pedro aplica o Salmo 34, 8, que fala de Yahvé ao Messias como o Senhor. Jesus é visto como aquele que cumpriu os tipos e as profecias do Antigo Testamento. Ele é o Cordeiro Pascal sem defeito, o servo sofredor de Isaías, o bode expiatório de Levítico, sendo substituto e exemplo para nós. Quanto à vida de Cristo, Pedro usa o termo Apocalipse, revelação. Jesus também é chamado de pastor e bispo, significando supervisor. 3. Vida cristã, página 58 ainda. Há basicamente dois temas predominantes sobre vida cristã. Nessa carta, o comportamento cristão e o sofrimento. Vamos tratar aqui somente sobre o comportamento e deixar para o próximo tópico o tema do sofrimento. A fé provada deve redundar em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. A obediência à verdade deve considerar o amor genuíno e sincero, o despojamento das obras da carne, como maldade, engano, inveja, maledicência, deve ser um ato contínuo e, em contrapartida, deve-se desejar e buscar o leite espiritual que produz o crescimento. Como peregrinos no mundo, o cristão deve se abster dos desejos carnais e procurar ter um comportamento exemplar diante dos incrédulos, através do qual glorifiquem a Deus no dia da visitação. As esposas devem ser submissas aos maridos, tendo Sara como exemplo, e os maridos devem tratá-las com honra e dignidade, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Os pastores devem pastorear o rebanho de Deus, não por obrigação e sorte da ganância, mas com o desejo de servir. Não hajam como dominadores, mas como exemplos para o rebanho. A humildade deve ser buscada em detrimento do orgulho. As preocupações devem ser colocadas diante de Deus. Devemos estar sempre em vigilância, porque o diabo anda ao redor como leão, e confiar em Deus que receberemos a graça necessária, depois de terem sofrido durante um pouco de tempo, o que nos tornará mais fortalecidos para enfrentar o inimigo e todo tipo de adversidade. Vamos para a lição 4, teologia. O tópico 4 é teologia do sofrimento. Juntamente com a segunda epístola aos Coríntios, essa epístola aos Coríntios, essa epístola são as que mais tratam a respeito do sofrimento por causa da fé cristã. O sofrimento em Pedro é abordado de tal forma que podemos extrair de seus textos uma teologia do sofrimento. O quadro abaixo fornece uma visão de Pedro sobre esse assunto. Primeiro quadro, razões do sofrimento. O sofrimento nos faz coparticipantes de Cristo. O sofrimento pode ser merecido e imerecido. Propósitos do sofrimento: confirmar a nossa fé, apurar o valor da nossa fé, preparar-nos para o juízo, purificar a igreja. Motivações para o sofrimento: Cristo, própria consciência, por causa da justiça, e nós não somos os únicos a sofrer. Todo esse quadro tem os versículos corroborando nessa carta.
Encerramos a página 58. Na 59 continua o quadro: atitude para com o sofrimento. Não estranhar o fogo ardente, não se envergonhar, alegrar-se no sofrimento, glorificar a Deus no sofrimento. Recompensas. Bem-aventurados, muito felizes, a permanência do Espírito da glória de Deus e grande alegria na revelação de Cristo. Estamos na página 59, tópico 6.4, Teologia da segunda epístola de Pedro e Judas. Essas duas cartas vão ser tratadas em conjunto devido à grande semelhança entre elas. A semelhança de estilos e vocabulário entre elas e a repetição material é tão grande que os estudiosos concluíram que Judas foi escrito primeiro e que Pedro dependeu dela para fundamentar sua segunda carta. Falando sobre esse assunto, o erudito Georg Ziener afirmou o seguinte: as cartas de 2 Pedro 2:1, 18 e Judas 4:6 têm tantos pontos de contato que deve haver uma dependência entre elas. Em geral, se admite que a 2 Pedro depende de Judas porque, por exemplo, 2 Pedro 2, 4, 11 e 17 só se explicam à luz de Judas 6, 9. Além disso, segundo Pedro, suprime a citação do Apocalipse extracanônico de Enoque, livro de Enoque 1,19, que se encontra em Judas 14. Finalmente, em 2, do 4 ao 7, dispõe, em ordem histórica, a mais exata série de exemplos punitivos do Antigo Testamento. Forma e exigências na página 383. Pontos. 1. Teologia de 2 Pedro. Há poucos temas abordados por Pedro nessa carta. Basicamente, ele trata de 3 assuntos: vida cristã, a advertência contra os falsos mestres e suas heresias, e a vinda de Cristo, que deve ser aguardada com uma vida irrepreensível. O encerramento dessa carta é feita com um imperativo para que o cristão cresça na graça e no conhecimento de Jesus. 1. Vida cristã. Deus nos deu todos os recursos de poder divino para viver uma vida piedosa e santa. Somos coparticipantes da natureza divina e com isso temos condições de nos tornarmos cada vez mais semelhantes a Cristo. Encerramos a página 59, entrando na página 60. Semelhantes a Cristo. E de acordo com o comentário de Warren W. Wiersbe, se a natureza determina os desejos e se temos dentro de nós a natureza de Deus, então devemos ansiar por aquilo que é puro e santo. Nosso comportamento deve ser semelhante ao do Pai e devemos viver num ambiente espiritual condizente com nossa natureza. Em semelhança com Cristo se dá a medida em que o cristão participa juntamente com Deus. Empenhe-se ainda mais na manifestação das virtudes, que são 7 características da vida piedosa: virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor em sua vida. Desenvolvemos uma qualidade ao exercitar outra. Essas virtudes são relacionadas umas às outras, da mesma forma que nas árvores os galhos mais grossos são relacionados ao tronco e os mais finos são relacionados aos mais grossos. Essas qualidades crescem da vida e do relacionamento vital com Jesus. Para o cristão, não basta largar mão e deixar que Deus opere, como se fosse apenas uma obra de Deus. A salvação não é um fim em si, e é o início de um processo que conduz à plena maturidade. O crescimento espiritual não é automático, mas requer cooperação com Deus através da disciplina espiritual.
é o equilíbrio entre a graça divina e o esforço humano para que a maturidade seja produzida. As virtudes devem progredir, crescendo em sua vida. Quem não tem essa maturidade, onde as virtudes não estão sendo desenvolvidas, é A, mais suscetível à corrupção do mundo. B, inoperante. C, improdutivo. D, é cego. E E, tem visão limitada, ou seja, é míope para as coisas espirituais. Por outro lado, ainda na página 60, por outro lado, em quem essas virtudes estão presentes e se desenvolvendo tem dois benefícios. Eles colocaram dois, mas os exemplos são três. A confirmação da vocação e eleição, não tropeça em tempo algum, e a salvação. Tópico 2, falsos mestres. O alerta quanto ao surgimento no seio da igreja de falsos profetas e de mestres com suas heresias destruidoras. A motivação deles será a avareza e verão a igreja como se fosse um comércio, mas sua destruição não tarda. A partir da ênfase que Pedro dá ao conhecimento, é possível que ele estivesse combatendo alguma forma de gnosticismo. Os falsos mestres gnósticos que haviam se afastado teriam declarado acesso especial à verdade divina e de haverem alcançado a verdadeira liberdade. Pedro faz referência aos escritos de Paulo como difíceis de entender, que estavam sendo distorcidos pelos ignorantes. A advertência de Pedro é séria. Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Encerramos a página 60. Na página 61, tópico 3, a vinda de Cristo e o juízo. Pedro não fornece maiores detalhes em sua segunda carta a respeito da vinda de Cristo. Sua volta será repentina e pode ser apressada por um comportamento cristão correto. Por outro lado, Deus está adiando o julgamento de fogo porque ele é longânimo e quer que todos sejam salvos. Por essa razão, os cristãos são advertidos a ter uma conduta correta diante do mundo e ter uma grande expectativa quanto à vinda de Jesus. Na mesma página, 2, Teologia de Judas. Essa epístola de apenas 25 versos é muito curta para desenvolver muita doutrina. Trata basicamente a respeito dos falsos mestres. Antes de falar sobre o assunto, Judas exorta seus leitores a batalhar pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Na lição 2, Teologia de Judas, tópico 1, Angelologia. Ele fala dos anjos que abandonaram sua morada e que estão guardados em trevas, presos em correntes para o juízo do grande dia. O arcanjo Miguel disputou com o diabo o corpo de Moisés, e essa informação de Judas provavelmente foi extraída do livro apócrifo Assunção de Moisés, como os pais da Igreja Oriental, Clemente e Orígenes, sugeriram. Isso não significa necessariamente que Judas acreditasse na inspiração desse livro, mas que talvez essa informação fosse verdadeira. É o que ocorre também com a informação do que Enoque profetizou. Vem o Senhor com milhares de seus santos. A fonte de Judas, provavelmente, mais uma vez, foi um livro apócrifo, primeiro Enoque. Tópico 2, Escatologia. Os anjos que estão algemados estão reservados para o juízo do grande dia. A destruição de Sodoma e Gomorra são exemplos de punição do fogo eterno. Jesus voltará para exercer juízo contra os ímpios, e os cristãos devem esperar que a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna e salvar alguns, arrebatando-os. Todos esses versículos da carta. Encerramos a página 61.
entramos na página 62, tópico lição 3, Cristologia. Judas fala de seis vezes de Jesus. Ele usa o título exaltado de Jesus Cristo, incluindo geralmente o título Senhor. A Trindade opera na economia divina, estando guardados no amor de Deus. Devemos orar no Espírito, esperar a misericórdia de Jesus Cristo. Lição 4, tópico 4, falsos profetas e mestres. Ele também fala de homens que haviam se infiltrado dissimuladamente no seio da igreja e que transformaram a graça de Deus em libertinagem. Seguindo o exemplo de Caim, Balaão e Corá, muitos falsos mestres incorreram do mesmo erro. Eles não têm conhecimento e receberão um castigo severo. Judas utiliza 6 metáforas para descrever a natureza dos falsos mestres. A. Rochas submersas. B. Pastores que apacentam a si mesmos. C. Nuvens sem água impelidas pelo vento. D. Árvores de outono sem frutos. E. Ondas bravias. E F. Estrelas errantes. 5. Doxologia. É a mais bela doxologia. Versículo 25 do Novo Testamento já utiliza 4 palavras diferentes para destacar a grandeza de Deus. A. Glória. B. Majestade. C. Poder. E D. Autoridade. Ao único Deus, nosso Salvador, sejam glória, majestade, poder e autoridade, mediante Jesus Cristo como nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todos sempre. Encerramos a página 62, na 63, conclusão. O estudo da teologia do Novo Testamento é uma ferramenta indispensável para a compreensão clara do plano de Deus na pessoa de seu Filho Jesus Cristo. Os evangelhos registram a história, obras e ensinos de Jesus. O livro de Atos relata o surgimento, expansão e o crescimento da igreja. As epístolas normatizam os ensinos dos evangelhos e interpretam o Velho Testamento a partir de uma perspectiva cristocêntrica. E o livro de Apocalipse registra a consumação da obra redentora de Cristo para a humanidade. Cada evangelista era membro da igreja que escreveu com as necessidades da igreja em mente. Cada um nos transmitiu, e nem poderia ser de outra forma, apenas informações que se preservaram na igreja e não tiveram a intenção de escrever um tratado teológico. Mas o todo, o que foi escrito, foi o necessário e suficiente para a nossa fé. A teologia dos sinóticos indica a preocupação dos autores com respeito a alguns temas principais, como a pessoa de Jesus, a fé, o reino de Deus, vida eterna, vida cristã, arrependimento, salvação e volta de Cristo. A teologia joanina faz a abordagem mais interpretativa dos ensinos de Jesus e enfatiza, por isso, a pessoa e sinais de Jesus como logos de Deus. A teologia paulina destaca temas como a fé de Jesus, salvação, fé, salvação, A teologia paulina destaca temas como a pessoa de Jesus, fé, salvação, justificação, santificação, vida cristã, pecado, perdão, Espírito Santo e escatologia. As epístolas gerais tratam de temas relacionados à vida cristã, falsos mestres, profetas e sofrimento, fé, sofrimento cristão, salvação, vida eterna, amor, obediência e escatologia. Ainda que a abordagem dessa matéria tenha dividido a teologia do Novo Testamento em teologia dos sinóticos, teologia joanina, teologia paulina e teologia das epístolas gerais, há uma perfeita unidade teológica do Novo Testamento que permite ao aluno e estudioso uma compreensão clara e objetiva dos grandes temas revelados por Deus, registrados pelos apóstolos e vividos pela igreja durante a sua história. Nós encerramos, então,
a teologia do Novo Testamento e prosseguimos com a próxima matéria. Deus abençoe, boas aulas. Se